aquele que até o momento em 2024, pra mim, é o melhor filme de terror desse ano. Bramayugan é um filme indiano que traz muito da cultura da Índia, que traz muito do folk horror, faz de uma maneira ali com poucos elementos, mas muito intrigante e visualmente é estonteante. É um filme que eu passei as 2 horas e pouco de duração dele ali, ó, impressionado com o que eu vi em tela e como aquele terror conseguia ser parecido com algumas coisas que eu já tinha visto, mas também tão diferente. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Bramayugan, sim, um filme indiano de terror, novinho de 2024, todo em PIB, todo em preto e branco. Lucas, será que você não tá equivocado não, que esse filme é o melhor do ano pra você? Pra mim, até o momento, eu tô gravando aqui em abril, tá? Esse filme sim conseguiu me surpreender, conseguiu trazer um fôlego aí para os filmes de terror que eu estava assistindo. Claro que a gente tem muito 2024 pela frente, isso deve mudar, tá? Espero que mude, né? Espero que a gente tenha cada vez mais filmes interessantes esse ano, mas se eu posso arriscar já nesse comecinho, acho que esse aqui vai entrar no meu top 5, tá? Bramayugan é falado em Malayala e é uma história que se passa no século 17 lá na Índia, né? Você vê desde o início 2 personagens desesperados ali fugindo. Tivan e Koran são 2 trabalhadores que estão fugindo de um conflito, né? E aí a expressão deles, a reação deles já é de medo. E aí, para tentar escapar com vida, eles se enfiam no meio da floresta. Já desde o início do filme, de trás de uma árvore gigantesca, sai uma coisinha que a gente vê ali e a gente fala, tá, tem algo além, tem algo intrigante já nessa floresta. E aí, resumindo e te entregando o mínimo possível dessa premissa, um desses 2, ele vai ali fugir pela floresta e no coração daquela floresta gigantesca e belíssima, né, temos um casarão, uma mansão destruída, abandonada, né? Ele fala, pô, vou ficar aqui por um tempo, só que ele vai se deparar com alguns companheiros ali que vai mudar o destino desse cara. Personagens enigmáticos, estranhos, não muito confiáveis, elementos sobrenaturais, uma mansão caindo aos pedaços gigantesca, no meio de uma floresta rodeada de ameaças, é o que Bramayugan nos reserva. Ah, Lucas, ainda assim você não me convenceu que esse filme pode ser tudo isso. Eu acho que isso tá acontecendo porque a gente tá no mês de abril, né? O primeiro dia de abril é dia do quê? Dia da mentira. Mas apesar disso, pode acreditar em mim, tá? Porque sim, esse é um filmaço, não tô mentindo. Mas falando em mentira, a gente sabe que tem muito homem que mente em relação à própria calvície, né? Dá aquela disfarçada nas entradas, aqui no meio. Eu mesmo já fiz muito isso, tá? Não é brincadeira, minhas entradas são grandes e tal. Mas o que a gente tem que fazer é tratar a raiz do problema. Qual que é a raiz do problema? É a calvície, que é algo bem normal, tá? Você sabia que só no Brasil a calvície atinge cerca de 42 milhões de homens e que a maioria dão esse migué disfarçando ali a calvície, etc. Então vamos acabar com isso porque a Manual vai te ajudar a recuperar a autoestima e o cabelo, claro. A Manual já ajudou só aqui no Brasil mais de 250 mil homens a tratar a calvície. Sim, já tem muita gente correndo atrás para parar de dar o migué, de tratar a raiz do problema. Afinal, você não vai querer ficar enxugando gelo a vida toda, né? Ó, a Manual me manda os produtos sempre em uma embalagem bem discreta, que não chama atenção, é bem tranquila de receber na sua casa, então você não precisa se preocupar quanto a isso. Mas lembrando que cada caso é um caso e lá na Manual o médico vai avaliar o seu, vai te passar o tratamento adequado de forma segura, sem você precisar sair de casa. Tem acompanhamento profissional online durante todo o processo sem custos extras. Os resultados tendem a ser mais visíveis a partir do 4º mês de uso contínuo, mas tem que seguir a prescrição médica
corretamente. Vou deixar aqui no primeiro link na descrição o site da Manual para você tirar as suas dúvidas e também poder ver o antes e depois de clientes que já estão em tratamento, e lá você vai conferir os depoimentos com as experiências desses clientes também. E para te ajudar a começar com a Manual agora mesmo, tem cupom de desconto RCult40 do jeitinho que está escrito aqui, que vai te dar 40% de desconto no primeiro pedido e o frete é grátis. Vai aqui no primeiro link na descrição, já usa o cupom que é por tempo limitado, tá? Então aproveita essa oportunidade que agora é a hora para você começar seu tratamento. Bra-Mayogan é dirigido por Raul Sadazivan, que faz um ótimo trabalho de direção aqui. Desde o início do filme, a maneira como ele explora o ambiente, a floresta, como ele transforma a floresta em algo colossal, que de fato ela é, mas transforma aquelas árvores, né, o caminho dos personagens, as cachoeiras, é tudo muito grande para o pontinho que são aqueles personagens, né? E não só na floresta, como ele também filma a mansão, né, aquele lugar velho. Por ser uma cinematografia preto e branco, e não apenas por ser preto e branco, porque é preto e branco, é bonito. Não necessariamente um filme visualmente vai funcionar por conta disso, mas no caso aqui ele funciona e funciona muito bem, tá? Porque o filme, a direção do filme utiliza muito das imagens, da sombra, das silhuetas, da escuridão de um ambiente, né? Causando uma claustrofobia com aquilo, porém tudo de uma maneira arquitetada para ser visualmente impactante. Tem algumas cenas ali que só o personagem tá andando explorando o ambiente da mansão velha, né, que tá um escuro, mas os planos conseguem abordar ali a penumbra do lugar, às vezes utilizando ali a luz de uma tocha para criar um certo contraste, e aquilo fica lindo demais. E eu não posso deixar de mencionar o trabalho sonoro desse filme, tanto os efeitos sonoros, que são muito importantes e estão muito presentes em cada canto desse filme, seja do cara mastigando, do cara arrotando, sei lá o que, né? Seja o barulho da floresta, das árvores, da chuva, até a trilha sonora que complementa muito bem toda aquela atmosfera incrível que a gente tá vendo ali. Tá, às vezes com uma trilha de cordas, por exemplo, muito sutil, muito tranquila, muito segura, mas às vezes o negócio se expande. Às vezes o negócio fica tenso, estridente, mas que casa completamente com o que a gente está assistindo ali. Eu gostei muito de Bra-Mayogan porque ele equilibra muito bem e ele não esquece muito bem a sua cultura, a sua língua, os seus elementos, transformando aquilo em mistério, transformando aquilo em terror. E é muito legal a gente ver esses termos, esses contos, personagens, itens ali, lendas, mitologias, né? E de uma maneira que não é exagerada, não é uma maneira over. Uma pessoa que nunca ouviu falar de nada disso aqui que é apresentado, vai assistir esse filme pela primeira vez, caso estiver, obviamente, conectado à obra, vai captar de alguma forma a importância daquilo e como aquilo vai se moldando para o terror e vai deixando aqueles personagens mais abalados psicologicamente, mas não estamos falando só da coisa física, porque o horror corporal, ele tá por aqui também. Inclusive, a vibe desse filme me lembra uma coisa maravilhosa, que é aquele filme japonês da década de 60, o Onibaba, que é um dos meus filmes japoneses favoritos, assim, disparadamente. Eu acho que a ambientação, o clima, a atmosfera, até alguns elementos ali, Bra-Mayogan traz aqui, mas de uma maneira autoral também, tá? Eu gostaria muito de saber se Onibaba pode ter sido alguma influência. Se não foi, os dois fazem o que fazem de uma maneira excepcional. O elenco aqui é muito bom, até porque como você tem poucos elementos em tela, eles precisam entregar bons desempenhos, boas reações, bons diálogos. O ator Ajun Ashokan, o nosso protagonista que faz o Tivan,
Ele manda bem porque é um personagem frágil e forte ao mesmo tempo. Você vê que ele tem as fragilidades dele, tá tudo bem, ele tá passando por coisas ali terríveis, eu até diria, né? Mas ele precisa ser corajoso, ele precisa engolir o medo e ir com medo mesmo em várias situações, apesar de que o personagem às vezes me dá uma irritada por conta de escolhas, de momentos ali muito específicos, que eu acho que fica nessa coisa dele, talvez da fragilidade dele pesar demais em detrimento de construir momentos ali de terror, e fica uma coisa um pouquinho desbalanceada, mas nada que comprometa, tá? Eu acho que quem rouba a cena é o ator veterano indiano Mammootty, que tem um papel crucial que a gente vai destrinchar na parte com spoiler, mas eu acho que não à toa é o mais maduro aqui dos atores, né? E ele, quando tá em tela, ele rouba a cena pra ele, é um personagem interessantíssimo, tá? Tem uma personagem feminina nesse filme que as aparições dela são boas aparições, mas eu acho que essa personagem poderia ter sido melhor desenvolvida ali na trama. Eu acho que ela poderia inclusive ter aparecido mais para complementar algumas coisas que a gente estava presenciando ali. Mas Bramayugan é uma jornada e tanto, tá? É um filme que tem terror, é um filme que tem música, né? A Índia tá muito correlacionada a filmes que tem musicais, aqui tem também, mas de uma forma muito bem encaixada, bonita, tá? São momentos ali bonitos mesmo. E é isso, o visual é estonteante, tá? Sem contar em todo o jogo malemolente que o filme consegue construir ali com seus personagens, deixando a gente naquele ping-pong pra lá e pra cá. Eu dou pra Bramayugan 8.5, tá? Um filmão que você tem que dar aquela procurada, mas eu torço muito para que uma, sei lá, Netflix da vida, Netflix tem várias produções indianas, traga em breve esse filme aqui, que eu acho que ele vai fazer bastante sucesso. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vamos lá? Lembrando que os dois companheiros estão ali fugindo na floresta. Um deles é encantado, hipnotizado por uma Yakashi, que é um espírito da natureza que seduz ali o rapaz e ele meio que facilmente, né? E aí você imagina o que acontece com ele, ó. Enquanto isso, o outro mais esperto, o Tivan, o carequinha barbudo, sai correndo ali para o meio do mato, no coração da selva, e se depara com vários ambientes belíssimos, porém também assustadores, tamanho a sua expansão, né? E aí o cara, você vê na cara de perdido do ator, né? Tipo assim, o que eu vou fazer? Ele anda e anda mais um pouco. E aí lá no meio da floresta tem um casarão, uma mansão gigante, velha, destruída. Ele pensa, vou dar um tempinho aqui. Só que, adivinha, tem gente lá. Tem um cara lá, um cara que eu vou chamar de cozinheiro, porque ele é o cozinheiro daquele lugar. Ele recebe um cara ali, poucas ideias, pouca palavra, leva o Tivan, né, até o, digamos, o chefão ali, o cara que seria o dono, talvez, daquela mansão. Poti, que o Tivan chama já de mestre, né, para dar aquela agradada, para conseguir ficar ali naquele lugar, né, mesmo que desabando, é o que ele encontrou para ele estar ali, né, por hora. O Tivan fala, né, pro cara, pro mestre, pro velho, que é feito pelo Mammootty, né, que inclusive sim, o papel dele é de muito destaque aqui, né. Ele fala pro cara, né, o Tivan, fala, não, eu trabalhava, como, né, cantava, aprendi várias canções e não sei o que. Aí o mestre fala assim, então canta pra mim, vamos ver se isso é bom mesmo. E aí começa uma parte que ele canta, uma parte bem bonita, né, se estende ali um pouquinho demais, mas pelo menos é aqueles momentos de contemplação que enche os olhos e os ouvidos também. Tivan conquista o coração do mestre, o mestre fala, ó, jante conosco.
né, jante com a gente e tal. Pensei, rapaz, será que esse povo vai ter boa comida aí? Porque o negócio tava meio ruim, né? Mas dadas as condições, século XVII, no meio da floresta, vamos lá. E aí Tivan vai conhecer o casarão por dentro, acompanhado pelo cozinheiro, e meu amigo, é morcego pra todo lado, é teia de aranha, é rato, você pode imaginar aquilo, né? Mas ele parece estar satisfeito, né? À noite, ele vai jantar com o mestre, né? Ele canta ali pro mestre, o mestre conversa, fala lá algumas coisas, tem muitos anos que eu não saio daqui. E aí de vez em quando rola algumas conversas que o Tivan fala, não, foi Deus que me fez achar esse lugar. Aí o mestre fala, foi Deus nada, tem nada de Deus não, foi o destino. E bem, até aí tudo bem, né? Eles comem e tal, o Tivan se alimenta, vai dormir. Aquela noite dá uma dorzinha de barriga, ele vai lá do lado de fora do casarão soltar o quê? Sim, aquele famigerado barrão, e ele vê umas covas, uns negócios, quem será que foi enterrado lá? Parece até meio recente, várias delas. Tivan, né, meio assustado, dá uma explorada de madrugada ali no casarão, não sei se é uma boa ideia, mas ele chega numa espécie de porão ali e vê uma corrente no chão, olha para a corrente começa a se mexer, a corrente começa a puxar, né, para uma outra sala que está entreaberta, a gente só ouve alguns barulhos ali, barulhos esses que parecem monstruosos. Tivan sai vazado de lá. No dia seguinte, ele tá andando de boa, encontra o mestre tá jogando ali um joguinho que tem uns dados e tal, né, diferente ali as formas. Tivan troca ideia, fala, esse joguinho, né, legal. Aí o mestre fala, pois é, então deixa eu te falar, eu sei que na verdade você era um escravo que saiu fugido, né, porque os portugueses estavam invadindo lá, tava tocando terror, então o conflito era a fuga dele. Tivan fica impressionado, né, fala, nossa, mas como que você sabe disso? Esse cara é poderoso, esse cara é bruxão. E aí o mestrão fala pra ele, né, fala, vamos jogar esse joguinho aqui? Tivan fala, eu não sei jogar muito bem não. Não, mas calma que vai ficar interessante. Se você ganhar, você pode ir embora de boa, tranquilo, você tá livre. Se você perder, você vai passar o resto da sua vida trampando aqui pra mim, cantando pra mim toda noite. Olha só que coisa linda, que maravilha. Tivan recusa ali, mas sem querer ele joga um dado ali e acaba começando o jogo. Aí o mestre fala assim, você não vai fazer essa desfeita, né? E eles jogam e adivinha o que acontece? Sim, Tivan perde. E agora ele é um servo, ele está ali preso, supostamente pela vida toda, com aquele mestre que a gente vê que o mestre trapaceou, tá? O mestre, ele usou ali cabeça, o olho, negócio mental, em benefício dele, e agora ele tem um outro servo, né? Porque o cozinheiro também já trabalha pro mestre. Acho bom que tem umas coisas bem naturais, assim, nesse filme, tipo o Tivan indo pro cozinheiro, fofocar do mestre, fala, meu Deus, a gente tem que tomar cuidado com ele pode estar escutando, a gente tem que ter medo. E o cozinheiro fala, cuidado, porque você não pode confiar nele não, hein? Esse cara aí, cuidado. Nessa altura do campeonato eu pensei, bem, se ele, né, trapaceou ali com o cara e tornou ele um servo pra vida toda ali naquele lugar, né, esquecido, abandonado, eu acho que coisa boa não deve ser. Nisso a gente ouve o mestre contando, tinha um funcionário aqui que ele enlouqueceu, eu mandei matar ele, enterrou ele e tal. Será daquelas covas? Se eram várias covas, vários funcionários, o cara já tinha matado um monte de gente. Tem um momento lá que o mestre se desentende com o cozinheiro, né? E ele usa o poder lá Darth Vader pra puxar o cara ali, pegar ele no gogó. E tudo ali no ambiente, no lugar, começa a tremer. Então o cara é poderosão mesmo. E aí um parênteses, né, eu acho legal, eu contando aqui, claro, é uma síntese da síntese, né, mas toda a atmosfera do filme vai ganhando mais densidade, o perigo vai ganhando mais importância conforme a gente vai vendo aquele personagem se revelando cada vez mais ameaçador. E aí o papel do Tivan, que já é meio medroso desde o início, né, e o medo vai consumindo ele, a gente vai sentindo aquilo em tela. Mais tarde, depois de tomar uma chamada ali do mestre, né, o cozinheiro conta pro Tivan, claro, só os dois, a história daquela casa, né, porque o Tivan chega pra ele e fala, deixa eu te falar um negócio, conta pra mim o que tá acontecendo, quem que é aquele cara mesmo, por que ele é poderoso e tal. E aí o cozinheiro fala,
muito tempo atrás morava um cara aqui, né, que era da descendência lá do mestre. Esse cara foi presenteado por uma deusa, né, ali com uma caixa. Dentro dessa caixa tinha um duende. Era para esse duende só realizar 2 desejos ali do cara, ser liberado, ó, valeu, tá de boa. Só que o cara resolveu escravizar, aprisionar o duende. Esse duende, então, aprisionado, acorrentado, se revoltou um tempo depois, matou o cara, né? Matou todo mundo ali, todo mundo que trabalhava no casarão, e tomou o casarão para ele. Poti, o mestre lá, foi o cara, o feiticeiro, que depois, que era da família do cara que morava lá, que voltou muitos anos depois para enfrentar o duende, conseguiu derrotar o duende, né, acorrentou o duende e deixou ele preso lá no porão. Então seria meio que um guardião ali do duende, né? Por que até hoje ele tava lá e por que aquele casarão tava naquele estado, né? Por que tinha um cozinheiro e as mortes e tal? Então temos ainda várias perguntas, né? Tivan, que já tava ali num cagaço, né? Ficou mais ainda, né? De madrugada, por exemplo, tem uma cena que ele tá ali no casarão e aí ele vê o mestre com aquele espírito que matou o companheiro dele no início do filme, né? Essa personagem, como eu disse, acho que ela poderia ter mais ali presença no filme, acho que teria sido interessante, mas ele só presencia de longe, né? O momento de intimidade ali de leves e depois a personagem some no mundo. Bem, basicamente o filme entra numa coisa do Tivan querer sair, né, pedir ali pro cara e tal, o mestre até fala, não, beleza, vai lá, só que aí começa a chover do nada, e a partir desse ponto em diante, chove um mundaréu de água, que nem se ele quisesse, né, não seria muito bom ele pegar uma tempestade numa floresta, cair um raio ali numa árvore, você já viu. Ah, inclusive o mestre em um momento ele fala, né, de Bramayugan, que simboliza a era da loucura, a era ali em que deuses, segundo ele, segundo o mestre, não é importante. Então os profanos, por assim dizer, tomavam conta e tocavam o terror e a loucuragem. Tivan, nosso protagonista, ele quer voltar para a mãe dele, né? Mamãe, tá, não, mas calma, a mãe dele é mais senhora, ele quer cuidar da mãe dele, então ele quer sair dali. E para piorar, tem uma cena muito legal que ele tem um pesadelo com uma criatura ali cheia de penduricalho e chifre, né? Apesar de rápida, é uma cena que, né, é bem realizada. E no dia seguinte, ele vê mesmo na chuva o cozinheiro cavando uma cova. Ele pensa, ih, sou eu, vão me matar, vão me enterrar aí. Tivan então sai correndo desesperado, só que quanto mais ele vai, ele começa a passar mal, né? Ele chama o Raul ali, mas é sangue, o olho dele fica esbranquiçado e tal. Ele volta rastejando para a mansão ali sem condição nenhuma de fugir. E aí temos uma revelação. O cozinheiro, um tempo depois, revela ali pro Tivan que o verdadeiro Poti, o verdadeiro mestre, estava morto. Ele mostra o cadáver ali do cara, provavelmente ele não morreu há muito tempo, acredito eu. E que na verdade aquele que estava lá trocando ideia com eles e mandando em tudo era quem? Era o duende que assumiu a forma do Poti, do mestre, e estava comandando tudo. O cozinheiro então decide revelar para o Tivan que tem uma sala embaixo da onde o mestre fica, que tem uma lâmpada com um foguinho ali. Se eles conseguirem acesso àquela câmara, aquele lugar e apagar aquela chama, eles vão conseguir enfraquecer o duende barra mestre, mestre barra duende, quem sabe derrotá-lo e ir embora dali. Bem, então eles ficam num jogo ali tentando uma forma de pegar a tal da chave para ter acesso a essa câmara, a lâmpada, a chama, né, até o Tivan, numa noite ali que o mestre tá dormindo, ele vai ali caladinho, pisando em ovos para tentar pegar a chave, mas a chave não está lá, né? O mestre, inclusive, abre o olho ali, vai pra cima do Tivan, vai pra sugar a alma do Tivan, só que o mestre escuta, o mestre que eu tô falando é o duende, tá? Ele escuta um barulho e o cozinheiro já havia pegado a chave em uma outra cena e já estava ali, ó, cara a cara com a lâmpada e ele apaga a chama. Tudo fica escuro, eles se reúnem, os dois ali estão cara a cara com o duende
enfraquecido ainda na forma do mestre. O cozinheiro revela altas revelações desse filme, sim, que é filho do Poti original, do mestre que morreu, né? Ele era um filho perdido aí, que não tinha muito contato com o pai. Ou seja, né, aquele lugar ali por direito, por herança, seria do nosso querido cozinheiro. E aí o confronto começa. É lambida no bucho, é porradaria, e aí de vez em quando as luzes se apagam e volta, e eles estão em outro lugar. Eu gosto da dinâmica que o filme faz ali. Por exemplo, ele divide os personagens do cozinheiro e do Tivan em lugares diferentes do casarão. E aí, por exemplo, o cozinheiro estava num lugar que começa a rodar 360 graus, né? Isso, eu fico pensando, né? O poder do duende diminuiu, mas o cara tava fazendo aquelas coisas ainda, ô bicho perigoso, tá? E o do Tivan, o teto tava descendo, prestes a esmagá-lo ali. Bem, os dois conseguem se livrar ali dos lugares onde eles estavam, encaram o bichão duende, o mestre, mais uma vez, conseguem tirar um anel ali poderoso do bicho, né? Usam ali uma caixa também, que é uma caixa onde ele supostamente ficaria aprisionado. E o duende, né, ou melhor, o corpo do mestre, a forma do mestre começa a pegar fogo. E pega fogo, inclusive essa cena é muito boa. Tá? E aí a carcaça ali no chão, e da carcaça do corpo surge ali a verdadeira forma do duende, que é tipo um duende mesmo, é tipo um orc magricelo, nojentão. O cozinheiro olha pro duende e fala assim, ó, de agora em diante eu serei o seu mestre. E aí o Tivan olha assim e fala, ih. O cozinheiro pega ali o anel que, né, poderoso, que tava com o duende, vai botar o anel, só que o Tivan impede, ele fala, ó, não faz isso não, rapaz, vai começar tudo de novo, você vai ser corrompido e coisa e tal. E aí eles começam a bater boca e começam a porradaria, né? Mas não é qualquer tipo de porradaria, não. É faca, é lambida, é os negócios no bucho. E pra piorar, tá? O casarão tá pegando fogo. E aí eles estavam lá se lascando e o negócio desaba em cima dos dois. E detalhe que nessa hora o Sméagol, ou digo, o duende, tava só olhando ali, observando um anelzinho e eles brigando. O filme corta então depois do desabamento pro Tivan saindo todo lascado do casarão, né? Ele sai ali, ele consegue fugir, ele passa pelo portal, liberdade. Só que não, o cozinheiro surge, pula ali nele, ele tá com parte do rosto queimado, começa a bater e o cozinheiro percebe uma coisa, porque o Tivan usava ali uma espécie de brinco, e o brinco tava no lugar diferente. E ele fala, peraí, você tá diferente, aconteceu alguma coisa. Aí o semblante do Tivan muda na hora, e a cena corta pro casarão desabado e o corpo do verdadeiro Tivan sem vida, morto. Sim, aquele lá era o duende que assumiu a forma do Tivan, e agora ele estava novamente com o Anel do Poder. Não é Senhor dos Anéis, tá? É outro anel, no caso. Mas que tem poder também. Bem, o cozinheiro sai vazado ali, descrente, pá, dane-se, né, e tal. Ele tá indo para um rio e ele dá de cara com o exército, com os soldados portugueses que acabam atirando no cozinheiro e matando ele. A última cena de Bra-Maiogan é o Tivan, ou melhor, o Duende Tivan, que agora é o duende com o Tivan, colocando ali um anel, né, e fazendo aquele carão para a câmera, seguindo o rumo, fim de Bra-Maiogan. Uma jornada sensacional, tá? Se tiver oportunidade, assista. Já assistiu? Já tinha ouvido falar dessa obra? O que você achou desse filme? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixa o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.